Olá! Hoje vamos fazer uma viagem no tempo. Uma viagem de milhões de anos para descobrirmos um momento exato em que a humanidade, se tornou humana, graças à invenção da tecnologia. Vamos explorar como uma ideia absolutamente genial, olhar para uma pedra e ver uma ferramenta, deu o pontapé de saída para tudo o que somos hoje. Vamos a isso. Para percebermos a importância disto, vamos imaginar um cenário. Estamos na savana africana, há milhões de anos. Há comida, mas não temos garras afiadas, nem dentes capazes de rasgar pele grossa. A verdade é que biologicamente somos bastante frágeis. Então, como é que os nossos antepassados deram a volta a isto? A resposta estava literalmente no chão, debaixo dos pés deles. Foi aqui, há mais de 2,5 milhões de anos, que tudo mudou. Muito antes do domínio do fogo, muito antes da invenção da roda, a primeira grande tecnologia da humanidade foi uma coisa aparentemente simples: pegar numa pedra e bater noutra, mas com intenção, com um propósito. E essa primeira tecnologia tem um nome. Chama-se tecnologia Olduvaiense. E isto é muito mais do que apenas uma ferramenta. Representa um salto cognitivo gigante. Pela primeira vez, os nossos antepassados estavam a pensar no futuro, a criar um objeto para uma tarefa que ainda iam realizar. Estavam a planear. Ok, mas o que era, na prática, uma ferramenta Olduvaiense? Era o mais simples possível. A ideia era pegar num seixo, uma daquelas pedras de rio, mais ou menos arredondadas, e dar-lhe uns quantos golpes para criar uma aresta cortante, um gume afiado. Não era para ser bonita, era para funcionar. O objetivo era 100% prático. Pensem nestas ferramentas como uma espécie de canivete de emergência da pré-história. Eram pequenas, tinham uns 10 centímetros e eram feitas de rochas duras como quartzo ou basalto. Não havia aqui nenhuma preocupação com a beleza ou com simetria. A lógica era: preciso de cortar alguma coisa, faço um gume, use-o e depois, na maioria das vezes, deito-o fora. Eram ferramentas de uso único, mas que abriram um mundo de possibilidades. E quem foi o gênio por trás desta invenção? Bem, os cientistas associam esta primeira tecnologia a um dos nossos antepassados diretos, o Homo habilis. O nome dele diz tudo, significa literalmente homem habilidoso. E não podia ser mais acertado. O que é que o Homo habilis tinha de tão especial? Duas coisas cruciais. Primeiro, um cérebro bastante maior do que os seus antecessores, o que lhe dava mais capacidade de planeamento e coordenação. E segundo, as suas mãos. Eram mais parecidas com as nossas, com polegares que permitiam um aperto de força e, ao mesmo tempo, de precisão. Foi a combinação perfeita entre corpo e mente, entre biologia e tecnologia a evoluir de mãos dadas. E isto criou um ciclo incrível. As ferramentas permitiram ao Homo habilis fazer algo que antes era impossível: partir ossos de animais mortos para chegar ao tutano, uma autêntica bomba calórica rica em gordura e proteína. Esta nova dieta de alta qualidade foi o combustível que permitiu que o cérebro crescesse ainda mais. Ou seja, melhores ferramentas levavam à melhor comida, que por sua vez levava a cérebros maiores, que depois conseguiam inventar ferramentas ainda melhores. Mas a evolução, claro, não parou por aqui. Vamos dar um salto de quase 1 milhão de anos no tempo para assistir a uma nova revolução tecnológica. Uma revolução que já não se focava apenas na função, mas que introduziu uma ideia completamente nova: o design. Esta linha do tempo dá-nos uma perspectiva da escala de tempo de que estamos a falar. A tecnologia olduvaiense durou quase 1 milhão de anos. Depois, por volta de 1,7 milhões de anos atrás, aparece algo novo: a tecnologia achelense. E esta nova forma de fazer ferramentas iria dominar o planeta por um período de tempo absolutamente inacreditável. E a grande estrela da tecnologia achelense é esta peça, o biface, também conhecido como machado de mão. O nome técnico biface diz tudo. Bi de dois e face de face. Era uma ferramenta trabalhada dos dois lados. Ao contrário da ferramenta olduvaiense, que era mais tosca, o biface tinha uma forma pensada, simétrica, em forma de lágrima, com uma ponta afiada e uma base arredondada para ser agarrada confortavelmente. A melhor analogia que podemos fazer é que o biface era o canivete suíço original. Era uma ferramenta multiusos, robusta, feita para durar e para ser transportada. Era, muito provavelmente, o objeto mais valioso que um dos nossos antepassados da altura, como o Homo erectus, podia possuir. E a sua versatilidade era espantosa. Dava para tudo: para cortar carne, para raspar peles de animais, para cavar à procura de raízes, para trabalhar madeira e, claro, para quebrar ossos e aceder ao tutano. Era como ter uma autêntica caixa de ferramentas na palma da mão. Mas a grande diferença não está só na forma, está na mente de quem a fez. Para fazer uma ferramenta olduvaiense, o pensamento era: preciso de um gume, agora. Para fazer um biface, o artesão tinha de olhar para uma pedra bruta e visualizar a forma final, simétrica e perfeita, que estava lá dentro. Tinha de planear dezenas de golpes precisos para lá chegar.
Isto exige pensamento abstrato, paciência e uma técnica muito apurada. É um salto mental gigantesco. E esta nova complexidade não se refletia apenas na ferramenta, refletia-se também na mente e na própria sociedade destes nossos antepassados. As ferramentas já não moldavam só o que comiam, começaram a moldar a sua cultura. O processo de fabrico era muito sofisticado. Primeiro, era preciso escolher o tipo de rocha certo, como o sílix. Depois, com um percutor duro, outra pedra, dava-se a forma geral. E por fim, vinha a parte mais delicada. Com um percutor macio, feito de osso ou chifre, afinavam-se as arestas para criar um gume perfeito e resistente. Para a época, isto era engenharia de ponta. Ora, uma técnica tão complexa não se inventa do nada, nem se aprende por tentativa e erro. A conclusão é quase óbvia. Este conhecimento tinha que ser ensinado. Tinha de haver mestres a passar a sua arte a aprendizes de geração em geração. Isto implica comunicação, cooperação e uma estrutura social já com alguma organização. E as pistas não ficam por aqui. Os arqueólogos encontram bifaces feitos com rochas que foram transportadas por mais de 15 quilômetros. Isso exigia planejamento e trabalho em grupo. Vemos também que eles voltavam aos mesmos locais, a uma espécie de oficinas de fabrico, ao longo de muitas gerações. Isso significa que tinham um conhecimento profundo do seu território, um verdadeiro mapa mental de onde estavam os melhores recursos. E assim chegamos ao final da nossa viagem, mas a verdade é que o legado destas pedras está por todo lado. Elas não são apenas objetos antigos, são a fundação sobre a qual toda a nossa civilização foi, literalmente, construída. Olhem bem para este número: 1,5 milhão. Durante 1,5 milhão de anos, a tecnologia achulense, o machado de mão, foi a tecnologia dominante no planeta. Nascida em África, viajou com o Homo erectus até a Ásia e a Europa, mantendo-se praticamente igual. Pensem nisto. É, sem dúvida, a invenção de maior sucesso da história da humanidade. No fundo, a ideia principal é esta. Os ossos fossilizados contam-nos a história da nossa evolução biológica, mas as ferramentas de pedra contam-nos a história da evolução da nossa mente. Elas são o registro fóssil da nossa engenhosidade. Mostram como, desde o início, a nossa espécie usou a inteligência para superar as suas limitações físicas e moldar o mundo à sua volta. E podemos terminar com esta ideia. Do smartphone que temos no bolso, aos foguetões que exploram o espaço, a linhagem de toda a nossa tecnologia pode ser traçada até este momento. Até um antepassado nosso, há milhões de anos, que olhou para uma pedra e viu algo mais. Viu uma possibilidade. A pergunta que fica no ar é: qual será a próxima pedra talhada que vai mudar o futuro da humanidade? Até à próxima!